Boa noite para todos. E o Cléa, nós estamos todos doentes. Estamos muito doentes. A gente está muito complicado. Nós estamos todos muito angustiados. Nós estamos muito ansiosos e fundamentalmente muito intolerantes. A gente precisa se cuidar para que a gente não adoeça de vez por conta da sociedade em que a gente está vivendo, tá bom? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Conta-nos a doutrina espírita que quando se deu o início da formação da nossa civilização, havia um grupo de espíritos que já pertencia ao planeta Terra. Eles eram da Terra, eles eram daqui, eram espíritos que haviam evoluído junto com a própria natureza do planeta. Eles eram espíritos assim, bem mais simples, bem mais desprovidos de conhecimento. E a doutrina espírita fala que um segundo grupo de espíritos se juntou à humanidade. Esse segundo grupo não era daqui. Eles eram de fora. Eram espíritos que não pertenciam à humanidade terrestre. Não pertenciam, passaram a pertencer. Não pertenciam, naquela época, à humanidade terrestre e se juntaram ao planeta. Eles eram muito diferentes dos que aqui estavam. Porque esse segundo grupo que aqui chegou era um grupo muito inteligente, um grupo extremamente sagaz, e por isso que ele foi muito importante para o desenvolvimento da nossa ciência, da nossa cultura, da filosofia, da arte, dos vários ângulos do conhecimento e da própria religião. Esses dois grupos se juntaram e formaram a humanidade terrestre. A nossa humanidade passou a ser a fusão desses dois grupos. Os que eram de fora se juntaram. E quando a gente fala que foram espíritos que vieram de outros lugares, não é para ninguém pensar que eles vieram para cá em naves espaciais que pousaram. Não, eles vieram da maneira mais natural possível, não é? Encarnando no útero de suas mães. Outro dia eu fui falar um negócio que eles vieram numa nave que só cabia um, que é o útero. Aí tinha uma médica presente, isso está errado, que às vezes vem 2, às vezes vem 3, às vezes vem 5. Tá certo, mas a nave é apertadinha, que para colocar 2 eles vêm com dificuldade. Mas é essa nave que veio trazer esse pessoal. Eles renascem normalmente entre nós, eles não têm anteninha, não tem nada, eles são espíritos como nós, se juntaram e fizeram a nossa humanidade. E aí vem uma pergunta: por que motivo, Silvia? Por que motivo que espíritos tão inteligentes, tão capazes, vinham para cá, onde não tinha nada? O que leva entidades que já têm várias conquistas intelectuais deixarem seus mundos de origem para ingressarem no planeta Terra? Eles realmente eram muito inteligentes, mas eles tinham graves problemas morais. Graves problemas morais. Esses que eram da Terra, eles eram assim ainda muito iniciantes. Eu podia encontrar vários adjetivos para colocar, não vou colocar um, todo mundo vai entender. Eles eram assim meio bestinhas, tinham muito conhecimento, não tinha. Os outros eram inteligentes, sabiam muita coisa. E o que aconteceu por conta disso é que esse pessoal que era de fora assumiu o comando da Terra. Como eles eram mais inteligentes, eles se tornaram os reis, os governantes, os sacerdotes, os pensadores, os artistas. Eles se apresentaram na sociedade como grandes gênios que vieram para cá. E assim, entre esses que vieram de fora e que se incorporaram à nossa humanidade e que tinham graves problemas morais, eles também tinham uma coisa:
além de terem graves compromissos morais, eles também tinham amores, pessoas que os amavam profundamente. Então, esses que os amavam profundamente também vinham à terra de tempos em tempos, porque o amor é assim. Se nós soubermos que um filho nosso, por conta das suas dificuldades morais, agora habita um outro lugar do universo, nós não vamos abandoná-lo. Ainda que eu não fique lá permanentemente, de vez em quando eu venho para deixar um testemunho de amor, para ensiná-los a serem bons. Então nós temos, na construção da terra, um primeiro grupo que eram os da terra mesmo, esse grupo da terra. Um segundo grupo que era o pessoal de fora, mas que tinha graves problemas. Eram bastante difíceis. E eu tinha um terceiro grupo, que ele era de fora, mas amava o pessoal que tinha problemas. Então eles encarnavam vez por outra na terra para exercer algum papel de socorro para as entidades que aqui estavam. Só que esse pessoal problemático, ele era bem difícil mesmo. Foram eles que criaram muitas das formas que a gente hoje conhece e que ficaram registradas na nossa história. Tirania, escravização, guerras, maldades, exploração de pessoas sobre pessoas, desigualdades sociais. Tudo foi criado por esse grupo, formado por essas entidades extremamente perversas e que achavam que porque sabiam mais, tinham que ter mais para si e menos para os outros. E acabou acontecendo que a nossa sociedade ficou assim, toda desequilibrada por conta da presença dessas entidades. Eles deixaram um grande contributo intelectual, um grande contributo, mas em termos de moral, meu Deus, eles deixaram um estrago no planeta. Deixaram muitas ideias, muita coisa boa, mas eles também produziram muito problema. E os problemas que eles tinham podem ser resumidos em dois grandes problemas. São duas chagas da humanidade. Uma se chama orgulho e o outro se chama egoísmo. O orgulho que gera guerra e o egoísmo que gera fome. Então essas duas características faziam com que fosse difícil conviver com esse pessoal, porque eles achavam que eles estavam sempre certos. Primeiro, que eles achavam mais inteligentes. Sou mais inteligente que vocês, então eu tenho que ter mais. Vocês têm que obedecer, eu mando, vocês obedecem. Tinham habilidade para comandar as pessoas. Os outros eram mais inexperientes, não conseguiam comandar, eles conseguiam. Então eles acabaram sendo os que impulsionaram a história do planeta. E exatamente esse egoísmo e esse orgulho que eles tinham acabou gerando um comportamento extremamente perigoso que vige até hoje na nossa sociedade, chamado intolerância. Eu estou sempre certo, você está sempre errado. Então eu tenho razão e você não tem. E se você for querer se voltar contra mim, eu esmago você. Olha só como as coisas são. Vou só puxar 2000 anos. Só vou puxar 2000 anos. Nós temos na região de Israel uma religião que existia lá chamada judaísmo. E nesta religião chamada judaísmo havia a certeza que eles tinham certeza que estavam certos. Se nós estamos certos, somos um povo escolhido, nós estamos certos, está todo mundo errado, só nós estamos certos. Judaísmo. E havia uma outra religião que não era o judaísmo, chamada paganismo. O paganismo era a religião do Império Romano. O paganismo podia até estar errado, mas tinha mais força do que o judaísmo. Muito mais força. Então, quando os romanos invadem a região de Israel, o que eles vão fazer? O paganismo vai oprimir o judaísmo.
Vai existir uma série de fenômenos de opressão durante o período em que Roma dominou aquela região. Foi muito complicado a convivência entre os romanos e os pagãos. Os judeus têm uma característica muito engraçada. Eles não aceitam que faça escultura, não pode ter. E o Império Romano andava nas ruas de Jerusalém carregando uma bandeira que tinha uma águia. Eles não aceitavam aquilo. E quando os romanos passavam na rua carregando aquela águia, os judeus se lançavam contra os romanos, não é porque eles fossem o exército invasor, é porque eles estavam com uma imagem, não podia ter imagem. Então eles atacavam a imagem, os romanos faziam o quê? Matavam, ué. Não era com tiro não tinha tiro nessa época. Era com espada, com espada. Os romanos, como é que os romanos iam entender que o problema não era estar invadindo, que o problema era a águia? Quando eles atacavam, os romanos matavam todo mundo. E isso se repetia sistematicamente, ou seja, havia uma intolerância dos judeus em relação aos pagãos, e os pagãos então oprimiam os judeus. Complicado. E aí, pouco tempo depois que os romanos invadiram a região de Israel, eles invadiram em 63 antes do nascimento de Jesus, vai nascer Jesus. Quando nasce Jesus, vem com umas ideias bastante diferentes daquela que o judaísmo esperava. O que é que vai acontecer? Intolerância entre o judaísmo e Jesus. Aquele que era perseguido, que eram os judeus, passam a perseguir Jesus. Você vê como a gente é intolerante? Eu era perseguido pelos pagãos, mas do mesmo jeito que eu sou perseguido pelos pagãos, eu também persigo quem eu acho que pensa diferente de mim, que é mais fraco. Então eles perseguem Jesus. Existe toda uma mobilização do clero lá do judaísmo, dos sacerdotes, para matar Jesus. Jesus é sacrificado e surgem os cristãos, que vão surgir em função das ideias de Jesus. Quando os cristãos aparecem, o judaísmo acha que os cristãos estão errados, concordam? É o período de Estevão, período do início do cristianismo. Aí o que vai acontecer? O judaísmo vai perseguir cristãos, mata cristãos, apedreja cristãos, tortura cristãos, expulsa cristãos de Jerusalém. Existe uma onda muito forte de intolerância religiosa contra os cristãos, promovida pelo judaísmo nos primeiros anos da história do cristianismo. Complicado isso, porque eu era oprimido, mas eu também sou opressor. Aí esses cristãos resolveram então sair de Jerusalém e se tornaram uma religião fora de Jerusalém. O cristianismo sai de Israel e vai para a Ásia Menor, se localiza nas regiões, fica em Israel um pouco, tudo bem, mas sai de Israel e vai para aquelas igrejas que Paulo de Tarso havia criado, e começa a se espalhar, chega na Grécia e chega até em Roma. Quando o cristianismo chega em Roma, lá pelo ano 58 mais ou menos, o cristianismo entra em rota de colisão com o paganismo. O Império Romano não gosta de cristãos, porque os cristãos dizem que só tem um Deus e não os deuses do Olimpo. Isso é um absurdo, que o certo é os meus deuses do Olimpo. Lá Zeus, a deusa da beleza, a deusa da caça, a deusa disso, né? Os deuses que estavam no Olimpo eram os verdadeiros. Como o cristianismo falava o contrário, perseguição contra cristão. Então eram três as razões. Primeira, que os deuses do Olimpo não existiam. Segundo, que os cristãos diziam que o imperador não era Deus, o que é um absurdo, que o imperador era Deus sim, então tinha que matar os cristãos. E terceira, que os cristãos diziam que todo mundo era igual,
E se todo mundo fosse igual, um romano teria que ser igual ao seu escravo, mas nunca. Então tem que matar cristão. Então aqui nós vamos ter um período de perseguição em que o paganismo persegue o cristianismo. É um período de quase 4 séculos que isso vai acontecer. Muita intolerância vai acontecer aqui, muita intolerância. É um tempo muito largo, porque são 300 anos, na verdade, de perseguição do Império Romano sobre os cristãos. É tempo suficiente, Estevão, para que o que aconteça? Quando a gente percebe que eles estão odiando cristãos, o que a lei de causa e efeito faz? Quem é que você odeia? Eu odeio o cristão. Então você vai nascer cristão. Olha como funciona a lei de causa e efeito. Vou repetir para quem não entendeu. Você é pagão e odeia cristão? Ixi, demais. Vai nascer cristão. Que é para tirar o ódio. Ficou claro o que eu estou dizendo? Se você odeia muito, você reencarna nesse lado que você odeia muito, que é para diminuir essa rejeição, essa intolerância. Não tem outro jeito. Como é que você vai corrigir uma situação na qual você percebe que alguém é intolerante? Como é que eu vou resolver? Você vai ter que comer uma saca de sal com eles. Então vá para lá, passar uma encarnação entre eles, para você dizer, nem é tão ruim assim não, eles não são tão ruins. Vá viver, é viver dormindo com o inimigo. Você vai renascer próximo dos grupos sociais que você odeia. Qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia? Gostar de todo mundo. Então, na Copa, a gente vai torcer pela Argentina. Um jogo. Pelo menos um. Aquele terceiro jogo da primeira fase, que ela já está classificada mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, se você tiver ódio de um determinado grupo social, você está arriscado de não ter outras opções, senão renascer no meio deles. Então, os chamados pagãos renascem aqui dentro do movimento cristão. Aqueles que tinham visão de vida pagã vão renascer no meio do cristianismo. O cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Nós vamos ter um momento, no ano 324, em que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, agora quem está dando as cartas sou eu. Quem está mandando no jogo sou eu. A partir daqui, o cristianismo começa a perseguir o paganismo. Não é uma coisa de doido isso? Porque eu era perseguido, sim, os romanos levavam os cristãos para a arena, as feras comiam, amarravam no poste de martírio e flechavam as pessoas, tocavam fogo nelas e iluminavam as ruas de Roma, ou então amarravam cavalos nos braços e nas pernas para rasgar os cristãos, ou então jogavam no azeite fervente. Isso os pagãos faziam com cristãos. Foi tanto ódio que renasceu dentro. Quando eles renascem dentro do cristianismo, a gente vai descobrir que a verdadeira religião não é paganismo. A verdadeira religião se chama intolerância. E eles tornam o cristianismo uma religião intolerante. Estou confundindo vocês com o que estou falando? Aquele que era perseguido agora se torna perseguidor. O cristianismo de Jesus, que era uma doutrina toda voltada para o amor, pronto, agora virou uma doutrina de perseguição. E ela passa então a perseguir os pagãos. Toca fogo em biblioteca. No ano 405, os cristãos tocaram fogo na biblioteca de Alexandria. Não, aí toca fogo da biblioteca, porque a biblioteca tinha livros que eram contrários ao pensamento cristão.
Então, eu que era perseguido, agora persigo. E vai acontecer uma escalada de violência. E quanto mais ela vai acontecendo, maior é a quantidade de entidades pagãs que encarnam aqui. Quem odiava o cristianismo? Judeus odiavam o cristianismo? Então tem aqui encarnado também. Então veja, na medida que você odeia um grupo social, você vai encarnando dentro dele. Daí sacerdotes que eram judeus renascem no meio do cristianismo. Já não estão mais entre os judeus. Tem gente que acha que quem é judeu vai ser judeu 50 encarnações. Não tem nada a ver. Então muitos daqueles que estavam no judaísmo renascem dentro do cristianismo e trazem as suas ideias judaicas para dentro do cristianismo. E um grupo que era pagão traz as suas ideias pagãs para dentro do cristianismo. E a gente vai observar no período da Idade Média o quanto que o cristianismo ficou parecido com o paganismo, o quanto que eles se parecem, porque a forma de culto, a ideia de não eram vários deuses, mas eram as várias entidades que eram os santos. Havia as imagens que o paganismo possuía, elas aparecem no cristianismo da Idade Média. Então, muitos pensamentos que estavam no paganismo vão aparecer no cristianismo, porque foi a forma com que essas entidades conseguiram diminuir a rejeição pela ideia cristã. Só que o cristianismo, segundo Emmanuel na obra A Caminho da Luz, o cristianismo entrou por um caminho que não deveria ter seguido. E por esse motivo, uma estratégia foi usada para tentar arrumar. E conta Emmanuel que por conta disso surgiu o islamismo. Segundo Emmanuel, a função do islamismo era tentar levar a mensagem cristã para o eixo de volta. Essa era a ideia, que eles ensinassem o Jesus que havia sido esquecido pelo próprio cristianismo. Vamos dar uma nova chance para que a mensagem de Jesus apareça. Eu não sei se vocês sabem, mas durante os primeiros anos do islamismo, o cristianismo era profundamente retrógrado e o islamismo era profundamente moderno, cheio de ciência, de cultura, de modernidade, de pensamentos abertos. E lá na Idade Média, no período da Idade Média na Europa, um atraso miserável, um pensamento extremamente radical sobre todas as coisas, e o Islã dentro de uma visão profundamente transformada de todas as coisas. Há um período razoavelmente longo em que o Islã capitaneia todas as pesquisas científicas do mundo, porque o cristianismo havia perseguido, estava matando as pessoas, tocando fogo, perseguindo cientistas, perseguindo filósofos, e o islamismo deixava as pessoas pensarem e pesquisarem. Então ele foi uma válvula de escape do pensamento. Houve uma instituição criada por um califa, o califa chamava-se Harun al-Rashid, talvez o mais inteligente e culto de todos os califas que o Islã já teve. Harun al-Rashid cria na cidade de Bagdá uma cidade chamada Beit al-Hikman, a Casa da Sabedoria, aonde os conhecimentos intelectuais que eles conseguiam foram todos guardados nesse lugar. Eles foram tão inteligentes que eles foram no mundo cristão, pegaram todos os livros que não tinham queimado ainda e levaram para cá e fizeram uma biblioteca. Eles vão queimar tudo. Vão pegar esse material e trazer para Beit al-Hikma e guardar, porque quando eles ficarem mais agressivos, eles vão tocar fogo no que tem lá. Trouxeram e guardaram aqui. Realmente queimaram tudo. Mas sobrou os que estavam na mão dos árabes. Mais tarde, quando o tempo passou, o pessoal foi aqui em Beit al-Hikma, Bagdá, pegou os textos e retraduziu do árabe de volta para as outras línguas, e aí a gente tem o conhecimento dos antigos, porque o Islã protegeu o conhecimento científico durante esse período. Então, houve uma época em que aqui havia muita harmonia. O califa, esse que eu falei, Harun al-Rashid, era muito amigo
da liderança cristã da época, que chamava-se Carlos Magno, ano 800. Uma relação muito boa. Durou uns 300 anos isso. Depois de uns 300 anos, os cristãos se voltaram contra o Islã. E começou a ter ódio entre cristãos e muçulmanos. E os muçulmanos também resolveram odiar os cristãos. Então, geraram as 9 cruzadas. Intolerância de novo. E como são 9 cruzadas, são 200 anos de cruzadas, deu tempo de muçulmanos encarnarem como cristãos e cristãos encarnarem como muçulmanos. O cristianismo vai piorar. E num certo momento, ele, além de perseguir o Islã, ele também persegue os judeus. Os que tinham sobrado passam a ser perseguidos pelo cristianismo. E aí eles perseguem os próprios cristãos também. O cristianismo, não suportando tanta intolerância, se divide e cria assim 2 vertentes. Cria catolicismo de um lado e o protestantismo do outro. Esses 2 grupos são todos cristãos nascidos do pensamento de Jesus e se odeiam. No dia 24 de agosto de 1572, nas celebrações do casamento da princesa Margot com Henrique de Navarra, para que ele tornasse assim o futuro rei da França, os convidados, os convivas desse casamento estavam todos hospedados no Museu do Louvre. Durante a noite, a rainha Catarina de Médici desconfia que eles vão matá-la e determina que todos estejam mortos. Não é assim que acontece na noite de São Bartolomeu? E aí, por conta de um desentendimento com Coligny, que era o líder dos protestantes, Catarina de Médici diz: não vai ter mais casamento, matem todos. E as ruas de Paris se tornam cheias de sangue, porque católicos e protestantes se encontram e passam 2 dias se matando. Existem uns exageros nessa história, que não é verdade, de que as patas dos cavalos se cobriram de sangue. Então ficou um rio na rua, né? Isso não é verdade, não foi tanta gente assim. Mas foi uma carnificina. Foram mais de 3.000 pessoas foram mortas. Para uma cidade daquela época, 3.000 pessoas é muita gente. Mataram muita gente. Os huguenotes. Os huguenotes. E esse incidente, ele não é isolado, porque isso aqui é assim, né? Já que vocês me mataram, eu fico com raiva de vocês. Vários episódios menores aconteceram ao longo da história, porque os huguenotes, quando podiam, davam um trocozinho, sabe? E aí os católicos também davam um troco. Então, a gente teve outros episódios não tão significativos, mas a França ficou marcada por essa violência entre católicos e protestantes. Esse é um período muito complicado de violência, porque era tanta intolerância que um grupo de pensadores, chamados de iluministas, porque eles diziam que o mundo estava em trevas, então os iluministas se reuniam para criticar o modelo político e o modelo religioso que tinham. Aí a religião persegue os iluministas, persegue os pensadores. Os pensadores se articulam, promovem a Revolução Francesa e perseguem a religião e matam todos os sacerdotes. Então vocês veem como a intolerância ela vem caminhando conosco na história. Quando os iluministas promovem a matança dos religiosos, eles determinam no início do século XIX o surgimento da sociedade sem Deus. É isso que nós estamos vivendo hoje, tá? Nós vivemos hoje os ecos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa marca o início da negação da existência de Deus. A partir desse momento, as experiências de intolerância haviam tomado conta de todos os espaços da arte, da filosofia, dos vários segmentos religiosos do Ocidente.
Havia uma quantidade enorme de criaturas em processo de ódio dentro do planeta. Isso é um processo difícil de resolver. Então, o que foi que o governador planetário fez? Aqueles que eram mais endurecidos, eles foram retirados. No período do cristianismo, isso aqui é muito difícil, separa. No período da Idade Média, muito difícil, separa. São do Islã, muito difícil, separa. São iluministas, muito difícil, separa. Então, os mais difíceis foram retirados para que a humanidade pudesse caminhar, porque era muita intolerância, muito ódio, muito desamor, muita agressividade, não dava. E aí, sem esse conjunto de entidades, a Terra conseguiu ir, ainda que com dificuldade, caminhando até chegar próximo aos dias de hoje. Diz a doutrina espírita que no período que nós estamos vivendo, essas entidades todas voltaram. Por isso estamos vendo tanta intolerância. Por que a gente está tendo tanta intolerância que não tinha antes? Por que tanta intolerância racial que não tinha antes? O que está acontecendo? Por que tanta intolerância política, até no Brasil? Intolerância política que a gente não tinha antes. O que está acontecendo? Por que religiosamente nós estamos intolerantes? De onde estão vindo as ondas de intolerância que estão tomando a nossa sociedade? Elas estão vindo de várias fontes. Fonte número 1, elas vêm de nós próprios. Elas vêm de nós, porque nós próprios somos as mesmas entidades que viemos passeando pelo fio da história, exercitando todas essas passagens, vivendo guerras, violência, assassínio, crueldade, intolerância. A gente passou por diversas experiências absurdas, não são outros espíritos. Quando a gente conta essa história, a gente não está contando a história de outras pessoas, nós estamos contando a nossa história. Somos nós que somos os artífices disso aqui. Então, de certa maneira, existe intolerância no mundo porque nós somos intolerantes. Porque nós somos intolerantes. A gente precisa analisar se a gente é intolerante ou não. E eu vou dar a medida se a gente é intolerante ou não. Se você tem alguém que você acha que discorda de você, você consegue sentar e conversar com a pessoa que pensa diferente de você? Se você não consegue conversar, se você não consegue ouvir, você faz parte do grupo dos intolerantes. Você faz parte do grupo dos intolerantes. Outro dia, conversando com uma moça, ela estava criticando uma religião que não é cristã. Criticando essa religião. Para mim, aí eu disse, você já leu um livro religioso deles? Eu é que não vou ler um livro desse horroroso. Bom, você já leu? Eu não. Então você é intolerante. Porque você não quer ler o livro dos outros e acha que o livro deles é ruim. Você tem que ler para poder dizer se o livro é ruim ou não. Mas o livro fala de muita guerra, de muita violência. Se você já leu o Velho Testamento, você já viu quantas vezes o Deus de Israel manda matar todo mundo, passar no fio de espada? Tem uma cena que está lá no livro de Números, capítulo 32. Eles invadem uma aldeia de um grupo, de um povo, e matam todo mundo. E voltam com as mulheres. Matam os homens, voltam com as mulheres. Quando eles chegam com as mulheres, aí Moisés disse, não, mas as mulheres não era para poupar não, é para matar também. Elas não podem não. Aí olha só como é esquisito. Mata todas as mulheres adultas, ficam só as que são ainda meninas novinhas, que vocês vão tomá-las como esposa, mas as mulheres adultas mata tudo, né? O Deus de Davi, uma vez disse para Davi assim, você vai invadir e vai matar tudo que tem fôlego. Sabe o que é matar tudo que tem fôlego? É matar velho, criança, matar boi, cabra, cabrito. Respira, vai matar. Então, se eu for olhar para o Velho Testamento atrás dessas histórias de violência, eu vou dizer, também não presta. Mas eu posso ver a sabedoria que esse texto tem, e tem muita sabedoria. Então, se eu pego um texto religioso que ele tem passagens de violência,
Eu preciso entender que esse livro foi escrito num contexto diferente do de hoje, portanto, as pessoas tinham uma visão distinta da que tem agora. Portanto, a razão pela qual nós somos intolerantes, a primeira das razões, é por nós próprios, porque nós somos intolerantes. A gente tem dificuldade para conversar com as pessoas, tem dificuldade para ouvir, a gente discute, não ouve, não pondera. Porque veja, se eu vou discutir com uma pessoa, não é possível que esta pessoa esteja 100% errada. Porque se ela estiver 100% errada, ela está perfeitamente errada, e ninguém é perfeito. Então ela tem que ter alguma coisa de certo para não estar perfeitamente errada. Então alguma coisa do que ela diz faz sentido. E a gente precisa aprender a ouvir para dizer, olha, isso aqui eu gostei, que eu estou aprendendo com o que você está falando. Se eu não tenho essa habilidade, eu sou intolerante. Por isso tu disse no começo, nós estamos doentes. Nós estamos todos doentes. Nós estamos todos doentes por causa disso. Segunda razão do porquê que nós estamos intolerantes. Essas entidades que há muito tempo não encarnavam, elas estão encarnando na Terra. E elas estão criando movimentos de intolerância no planeta. E a gente está embarcando nessa onda. Eles levantam a bandeira da intolerância e dizem, é isso aí mesmo, eu vou com você. Então a gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção. Do ponto de vista assim, poético, religioso, falava-se muito que no final dos tempos haveria o anticristo. E as pessoas ficam procurando o anticristo, ele tem a mão assim, ele tem o olho assim, ele tem... Gente, volta para o conceito. Ele é anticristo. Então é fácil, se não tivesse o Cristo, era ruim saber quem é o anticristo. Mas eu tenho a referência que é Jesus. Então ele prega exatamente o oposto do que Jesus falava. Então eu vou te perguntar, Jesus falava de amor? Sim. Então se tiver uma pessoa que propõe o ódio, não é uma pessoa boa. Porque o ódio não é proposta de Jesus. Jesus propunha o perdão, o cara propõe a vingança. Não é uma proposta boa. Jesus propunha a vida, o cara propõe a morte, seja pelo aborto, pela pena de morte, não interessa, mas ele propõe uma ideia de destruição da vida. Então ele também não é alinhado com o pensamento. Jesus propunha Deus, referência de Deus nas nossas vidas. E o que é que a gente vê? A inexistência de Deus, a ridicularização da fé, o ataque aos templos religiosos, a destruição de artigos de fé e um deboche de tudo aquilo que é religioso. Jesus propunha o equilíbrio das nossas emoções, o respeito no uso das nossas ações em relação ao próximo. Se eu venho para propor a promiscuidade, a degradação da minha vida sexual, eu evidentemente não estou ao lado do pensamento de Jesus. Então não é uma pessoa, é uma ideologia. E antes que alguém diga, ah meu Deus, é a direita, é a esquerda, não é. É o extremo. Porque se eu tiver de um lado e eu propuser ódio e matar, está errado. Se eu tiver do outro lado e disser que tem que matar, também está errado. O erro não está no lado, o erro está na ideia. Se a ideia é odiar as pessoas e matar, não me importa se é esquerda, se é direita, se é de... Isso não interessa. Propôs o ódio, está errado. Propôs o ódio, está errado. Agora, se a pessoa é esquerda, direita, é centro, é sei lá o que, tem tanto nome hoje, mas ela propõe o diálogo, propõe sentar, propõe conversar, é uma proposta interessante. Se eu existo para ficar na rede social odiando, não interessa o lado, odiando, propagando, eu não estou a serviço do bem. Se eu multiplico as ideias do ódio, da divisão, eu não posso ser alguém a favor das coisas positivas. Então, eu estou sendo cooptado por essas entidades encarnadas que estão perturbando a nossa sociedade, nas redes sociais, influenciadores digitais, um monte de gente fica perturbando a nossa vida. E assim, tem gente que diz assim, mas aí fica muito difícil, né? Porque é muita armadilha, né? Toda hora tem gente, mas nós conhecemos a mensagem de Jesus. Mas a qualquer hora a gente pode cair, porque é tanta coisa que uma hora a gente cai. O Espírito de Verdade, no capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo diz,
Só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. Se a gente está caindo, é porque nós, na verdade, gostamos da violência. Nós somos, em verdade, esse tipo de entidade que está por aqui. Terceiro grupo. Tem uma galera perturbada que não reencarnou. Ele está do lado de lá. Eles estão desencarnados, obsidiando os encarnados. Eles não estão entre nós encarnados, mas eles estão produzindo uma loucura, assediando. Dá uma olhada nas nossas festas, gente, nos nossos bailes. O que a gente fez? Como é que a gente converteu o nosso lazer? Dizem que a grande demonstração da evolução de uma sociedade se mede pela sua arte. Vamos olhar a música. Uma olhada liga a rádio e ouve o que está acontecendo. Aí você vai ver. Aí as pessoas dizem assim: então o mundo não evoluiu, o mundo está andando para trás. Não é que o mundo está andando para trás. Imagina que eu estou com uma panela no fogo, a panela está quente. Aí de repente eu digo: olha, eu vou tirar aqui um pouco dessa água quente, que é o pessoal que está transformado, que já aprendeu a amar. Tira esse pessoal que já está quentinho, bota para cá. E bota mais um pouco desse pessoal perturbado para poder ver se eles esquentam. Aí joga água fria na fervura. O que vai acontecer? A sensação que você tem é que a Terra parece estar andando para trás. Não são as mesmas pessoas. Quem era bom nessa história já não está mais aqui. Quem era cristão e que era realmente bom, está agora do lado de lá, só ajudando. Quem era católico ou protestante e não se envolveu no ódio, está do lado de lá só olhando, ajudando. Não é todo fanatismo. O problema é o fanatismo, é o sectarismo. Os iluministas que não ficaram endoidecidos pela ideia do sem Deus, também estão bem. A nossa doença de hoje, que você estava falando, o adoecimento que a gente está passando na nossa sociedade, todo mundo ansioso, perturbado, angustiado, com raiva, sem dormir, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, porque senão não acorda. Tomam para dormir, aí agora tomam para poder ver se acorda. Aí não consegue fazer exercício, toma melatonina, porque é para poder ver se compensa que não pega sol. Aí, cara, é uma vida de doido. É uma vida de doido. E a gente vivendo com ódio das pessoas, com raiva, em casa sem paciência com ninguém, comendo em pé nas coisas e quer ficar saudável. É uma vida doida, nós estamos tudo doidos. Nós estamos todos doentes. E aí eu vou dizer para vocês que eu já estou velho, eu posso falar. Já estou com quase 100 anos, eu posso dizer para vocês. Ainda bem que eu não tenho a sua idade. No papel ela tem a mesma idade que eu. Sério? Mas na prática eu já estou mais que ela há uns 40 anos já. Então, como eu já estou velho, eu posso dizer para vocês, gente, a gente quando novo corre atrás de muita coisa querendo ter dinheiro para ficar bem, acha que tem que ter muito dinheiro para ficar tranquilo. Quando a gente ficar velho, descobre que não precisava ter tanto dinheiro, era mais feliz com menos. Eu já estou velha. Você já está velha? Já está pensando assim? Já estou pensando que não precisava correr tanto. Então já ficou velha. Por quê? A gente coloca um filho em cada quarto, uma televisão em cada quarto, um banheiro em cada quarto, chama o pessoal pelo WhatsApp para almoçar. Gente, isso é uma coisa de doido. Se a gente tivesse menos, a gente talvez tivesse sido melhor. Tivesse tido uma vida mais tranquila. Porque se a gente lembrar da infância, o que era bom da infância? Não era dinheiro. Era comer fruta no pé, correr descalço na rua, tomar banho de chuva. Isso o dinheiro não compra. Não precisava de dinheiro para isso. Nós, em algum momento, a gente se perdeu. Mas ainda dá tempo da gente se achar, tá, Eucléia? A gente ainda pode, parando um pouco essa impulsividade que a gente tem de achar que a vida material vai dar tudo. Isso aqui é uma grande mentira. O homem sem Deus não é capaz de ser feliz. A humanidade precisa reencontrar o fio da história e se reconectar a Deus para que consiga de fato voltar a ser feliz, porque a gente está muito doente. A gente quis pegar esse caminho sem Deus e deu tudo errado.